Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcel, eu sou advogado, eu sou aqui de Vinhedo, São Paulo e estou fazendo esse vídeo porque a gente precisa se manifestar sobre, sobre essas eleições, né? Na verdade é um vídeo em que eu acredito que todos nós deveríamos no momento tomar realmente partido dessa situação que a gente está vivendo, porque é sem dúvida nenhuma a eleição mais importante do Brasil, né? Pelo menos do tempo moderno, e acredito que seja hoje uma das eleições mais importantes do mundo. O Brasil ele vai ditar, ou ele é a última fronteira de oposição ao globalismo. E a gente tem que entender que o Brasil ele tem um papel fundamental no mundo, né? Em todos os sentidos, né? O Brasil é autossuficiente em tudo, e ele é um dos maiores produtores e representa 1/4 do alimento do mundo. Enfim, a gente tem tudo aqui e a gente pode tudo, né? Se a gente tivesse uma organização melhor, mais justiça, mais honestidade, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para que eu possa colocar a minha ideia, e talvez essa minha ideia seja a ideia de tantas outras pessoas, e talvez eu possa ajudar um pouquinho a votar com consciência, a votar mais com consciência do que com coração. Essa é a ideia, da gente utilizar o raciocínio para votar, não só o que a gente gosta ou a gente deixa de gostar, né? A gente seguir essa polarização idiota que está acontecendo, que não tem função nenhuma a não ser dividir classes, né? Que na verdade é o que o pessoal do globalismo espera. Tá? Eu fiz uma colinha, porque eu não vou lembrar de tudo, né? E então de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui para baixo para ver essa colinha, tá? Cara, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Na verdade, se a gente pensar no que eu acredito, eu teria que ser mais de esquerda, né? Eu sou anarquista de verdade. Eu sou anarquista de carteirinha, sempre fui. Desde os 12, 13 anos, quando eu entendi o que era anarquismo, eu sempre fui anarquista. E anarquista significa contra a monarquia. Anarquismo, monarquia. Então, monarquie em francês, anarquia em francês. Então, anarquismo vem antes da própria esquerda. O anarquismo, ele aconteceu no final do século XIX. Então, assim, ele foi um dos movimentos que fez com que acabasse a monarquia na França. E a partir dele surgiram então os movimentos esquerdistas, tá? Mas o anarquismo hoje ele se reflete como um movimento sem posição de esquerda ou de direita. O anarquismo hoje ele representa muito mais a liberdade, porque na verdade é isso. Então, eu estou falando isso porque eu busco a liberdade, eu não busco o governo, eu não busco ser governado, eu busco a liberdade. Infelizmente a gente vive num mundo e numa época em que todos são governados de alguma forma. Não existe uma liberdade, até porque não existe uma consciência social. Se existisse uma consciência social, a gente poderia ter uma liberdade maior individual. Essa consciência não existe, porque todo mundo quer levar vantagem de toda forma, o tempo todo. Então isso não existe, né? Mas eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô cansado de discutir o óbvio, de brigar pelo óbvio, de olhar as coisas erradas, e elas toda hora estão querendo mostrar pra gente que elas são certas, e elas não são certas, né? Um montão de coisa que estão querendo enfiar na nossa goela abaixo, que é errada e não é certa, e não é certa, né? E a gente precisa mudar isso daí. Então por isso eu vim aqui hoje, para que eu possa expor a minha opinião, como eu vou votar, como eu acho que é o correto votar e por que votar, né, nas pessoas que eu vou falar, né? De fato, a gente está numa eleição de, eu não digo extremos não, eu acho que o extremo é a esquerda, né? E quando o pessoal fala em direita, eu acho que nada mais é do que você brigar pelo conservador. Pelo conservador não, pelo normal. Não é nem ser conservador. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu tinha meus 20 anos, 18 anos,
ser conservador era ser muito chato. Hoje ser conservador é você brigar pelo racional, pelo óbvio, né? A gente pensar que hoje brigam para poder falar uma linguagem de gênero neutro, de todes, podemos, isso é ridículo, é inquestionável, é inconversável, não tem diálogo, porque é um absurdo tão grande. E é por isso que eu falo que essa eleição é uma eleição divisora de águas, porque a gente precisa se posicionar. Se você quer, como eu quero, brigar por um mundo melhor pelo meu filho, e é por isso que eu estou fazendo isso, então a gente tem que se posicionar, né? A gente não pode ficar inerte. Então, assim, hoje você falar que não vai votar no presidente atual porque não gosta dele é um grande equívoco, porque você está votando com o coração, você não está votando com a razão. Se você deixar com que o pessoal da esquerda volte para o governo, você simplesmente está fazendo com que a única oportunidade que o Brasil teve de colocar alguém, mesmo que sem querer, eu já vou explicar isso, no poder, foi essa vez. Você quer tirar e quer voltar, vai colocar de volta tudo que existiu. Em 85, quando a ditadura, quando o militarismo saiu, entrou a democracia, entrou ali o PMDB. E o PMDB é o maior câncer desse país, e sempre foi. Nunca o PMDB saiu do governo. Então, de 85 para cá, a gente teve algumas mudanças de governo, né? O Collor entrou, fez a maior pataquada da vida, ferrou com todo mundo, inclusive com meu pai, e consequentemente comigo, e saiu e voltou o PSDB. Ou seja, a gente tem o mais do mesmo há 40 anos, a gente tem o mais do mesmo há 40 anos. Quando o Bolsonaro entrou, ele não entrou porque ele era o Bolsonaro, ele entrou porque todo mundo gostava dele. Muito pelo contrário, é um cara que fala muito mais do que deveria falar. E é exatamente por isso que existe essa polarização. Ou talvez eles pegaram esse gancho das falas do Bolsonaro e fizeram essa polarização, criaram essa polarização de forma propositada. Mas, de fato, o Bolsonaro, ele é resultado das nossas indignações passadas. É por isso que ele está no governo, não porque o cara merece ou ele tem uma grande expressão política ou social. Ele está lá porque foi um voto de protesto, só que foi um voto que deu certo, gente. É um voto que deu certo. Esse cara, querendo ou não, ele falando grosseiramente ou não, como se o Lula não fosse grosseiro, né? É um poço de delicadeza o Lula. Mas, cara, você não votar... Vamos lá, não votar nele por conta que não gosta do jeitão dele é a mesma coisa de você não obedecer teu chefe porque você não gosta do jeitão dele. Isso não existe, cara, isso não existe. Cada um tem um jeito, cada um fala de uma forma, errado ou não, grosseiro ou não, mal criado ou não. O que interessa é o que está acontecendo, o que ele fez, né? O ministério dele foi um ministério mais qualificado que esse Brasil já viu, mais técnico que o país já viu, né? O Tarcísio foi um cara que fez em 2 anos a ferrovia do Brasil o que não foi feito em 40 anos, cara. Os caras destruíram a ferrovia desse país que tem dimensões continentais, que necessariamente precisa de um modal ferroviário para que barateie as coisas, para que seja viável um monte de coisa. O cara conseguiu inaugurar a Ferronorte. Eu vi a Ferronorte parada no Pará, eu vi. Eu passei lá de Jeep, eu vi o descaso que era aquilo. E aí o Tarcísio vem, o cara é uma sumidade, o Tarcísio é uma sumidade de inteligência, o cara é outro patamar, ele tá no outro nível, ele é outro naipe. Cara, e as pessoas não querem votar porque é Bolsonaro. Cara, esquece o Bolsonaro ele é um presidente, ele não faz nada sozinho. Se não tiver apoio da grande maioria, ele não vai fazer, como não tem feito, né? E as pessoas cobram o Bolsonaro. Então, assim, pegando esse gancho de apoio, o Bolsonaro, ele precisa, ou a gente como libertários, né? Como a gente não quer essa ditadura social que os caras estão implantando, isso é um comunismo.
Isso não é democracia. Aliás, a democracia é uma utopia. Democracia existe na Suíça, que é voto direto. Quando você representa, quando você vota em alguém, você coloca a tua representatividade em alguém, esse alguém deixa de te representar e vai representar ele mesmo. Isso é fato, fato, né? Não romantiza as coisas, isso é fato. Então, assim, se você vai votar pensando na tua liberdade, na liberdade do teu filho, da tua filha, que você não quer que ela entre no banheiro com um marmanjo fazendo xixi do lado dela e achar que isso é normal, que você não quer que na escola o pessoal ache que é normal um menino com um menino beijar na boca, a menina com menina beijar na boca com 10, 12 anos, isso não é normal. Cara, não tenho nada contra gay, não tenho nada contra ninguém. Novamente, eu sou libertário, eu sou anarquista. Agora, não tá certo uma criança de 10, 11 anos achar que pode escolher a orientação sexual dela. Ela pode se sentir um menino ou um menino, claro, não tem problema quanto a isso, mas ela tem que ter maturidade para escolher. E a esquerda não pode enfiar. O Lula ontem falou com todas as palavras que a família e a moral, os preceitos de família e moral são ultrapassados. Gente, se a gente não tiver família, que é a unidade mais forte, a gente não tem mais nada. Isso é proposital, é proposital. Eles querem destruir o elo familiar, porque destruindo o elo familiar, você não é nada, você não tem força alguma. E você vai ser obrigado necessariamente a se submeter a qualquer regra do Estado. Então vamos lá, por partes. Se a gente pensar no Estado, o Estado, começando pelo desarmamento. Cara, votem em deputados armamentistas. Procure o ProArmas, ou você, se você quiser votar e procurar um cara que não necessariamente esteja vinculado ao ProArmas, mas ele tem que ter um cunho armamentista, porque isso é a nossa proteção pessoal, é a nossa liberdade, é a proteção da sua casa, da sua família. Em 2003, se eu não me engano, ou foi antes até, sei lá, não importa a data, fizeram um plebiscito sobre desarmar ou armar a população. E esse plebiscito nunca foi respeitado. Nunca foi respeitado. E por que o Estado quer desarmar a população? Não é por causa de bandido, nada, cara. Bandido, ele representa muito pouco em relação a isso. Lógico que você tendo uma arma na sua casa, o bandido, se ele souber, ele vai pensar duas vezes se ele vai entrar na sua casa ou não. É isso. E a arma mata. Cara, mata nada. Quem mata é uma pessoa, né? Amiga minha foi atropelada por uma pessoa de carro. E não foi atropelada porque foi sem querer. Foi porque ela quis. Ela não tinha uma arma. Talvez se ela tivesse uma arma de fogo e ela atirasse nessa minha amiga, ela não acertaria. Mas com o carro ela acertou e quase matou essa minha amiga. Então a arma não mata. Quem mata é a pessoa. Tá? O que mata é falta de conhecimento. O que falta é falta de planejamento. Isso mata. O meu pai tem arma desde sempre e eu tenho acesso à arma do meu pai desde os 6 anos de idade. Eu sabia montar, desmontar, sabia onde estava. Nunca eu peguei arma para fazer nada de brincadeira, nem sair na rua, nem nada disso. Porque eu sabia do perigo dela, porque eu fui orientado para isso. É isso que tem que ser feito, não é desarmar a população, é orientar. Mas orientar é muito mais difícil do que proibir, lógico, evidente. E proibir é muito mais interessante para o Estado, porque você tem uma população submissa, fraca e sem poder nenhum. Essa é a ideia do desarmamento. Não é salvar vidas. Isso nunca foi. Sempre existiu arma, né? O desarmamento aconteceu no século XXI. Não existia bang bang antes, isso é história, mentira. Não existia bang bang antes. Então, assim, querem desarmar a população para que a população fique fraca, submissa e sem poder de reação. Ponto, é isso. Então, gente, votem em candidatos armamentistas. Eu vou votar num cara, chama Professor Roque. Eu não lembro o nome dele inteiro, mas se você colocar na internet, Professor HOC, ele é um cientista geopolítico. O cara é fudido de bom. Bom pra caramba. Ele é deputado estadual hoje. Veja os projetos que ele conseguiu aprovar. O cara é uma sumidade de inteligência, de coerência, de retidão. E o número dele é 1911. Por que 1911? Por causa da estrutura da PT 1911, né? Da Colt 1911, que é uma pistola aí clássica, famosíssima. O cara é armamentista. Ele não está no
ele não está no ProArmas, ele faz parte do partido Podemos. Então eu vou votar nele. E eu vou votar nele também porque é o seguinte, eu pesquisei, aliás, eu quero agradecer e parabenizar o pessoal da Podemos, porque ontem eu procurei bastante no site deles a lista de candidatos para deputado federal no estado de São Paulo, e eu não consegui encontrar nem no site e nem na internet, não tinha disponível. E eu procurei por quê? Porque o voto, gente, quando vocês forem votar, vocês vão votar primeiro no partido. Então, se você votar 1911, que é o professor Ock, para deputado federal, vai existir um coeficiente, e esse coeficiente vai fazer com que vários deputados dessa coligação subam em função da votação do Ock. Então, o Tiririca, quando foi eleito, ele não estava lá porque ele tinha muita capacidade, ele estava lá porque é o tal do puxador de voto. Ele ia puxar um monte de gente como puxou, inclusive o corrupto, condenado, com ficha suja. Eu tive o cuidado de pesquisar os deputados, os candidatos a deputados federais pelo Podemos, para saber se o meu voto de fato ia ser útil para o Ock e não ia trazer nenhum cara ruim junto dele. E não vai trazer. Então, gente, se vocês puderem aí dar essa força, votem no Ock 1911. Por quê? Porque o cara além de ser inteligentíssimo, ser um cara realmente engajado no que está fazendo e está fazendo, ele é um cara que também é armamentista e ele é contra essa loucura toda desse comunismo globalizado que estão querendo implantar, tá? Então, por favor, votem no Ock, tá? 1911, tá? E continuando aqui o meu briefzinho, votar na esquerda hoje é você, primeiro, voltar esses 40 anos que a gente teve, né, com a mesma coisa, só mudavam as pessoas, mas assim, é o tal da dança das tesouras, né? Um lado aqui, outro lado aqui, e elas cortam para o mesmo lugar, elas fazem a mesma coisa. A gente não sabia, todo mundo foi enganado, todo mundo votou no Dória, no Fernando Henrique, né, nos caras do PSDB, e os caras estão junto com o PT, sabe? A gente foi muito enganado o tempo todo. E o PMDB nem se fale, né? Não votem no PMDB, que agora é o MDB. Não votem no PSDB. Não votem no PT. Não votem em nada ligado ao centro ou à esquerda. Eles querem fazer uma ditadura como é da Venezuela, como é de Cuba. E, cara, os caras, eles acabaram com a esperança e com a capacidade, com a possibilidade do Brasil estar entre os primeiros países do mundo, se não o primeiro país do mundo. Quando o Lula rouba e quando o Lula foi condenado, sim, ele é condenado, ele não foi descondenado, isso não existe. Eles anularam o processo em função de uma coisa que eles encontraram absurdamente na lei, que não poderia ser julgado no Paraná. Poderia ser julgado em qualquer lugar do Brasil, porque a Justiça Federal pode ser julgada em qualquer lugar no Brasil. O Lula é sim um condenado, assim como toda aquela corja do PT. Se você votar nele, você está anuindo a corrupção. Seja você o que você for, você é um corrupto. É corrupto, é um mau caráter, tá? Porque se você sabe o que está acontecendo e você continua anuindo que você está sendo roubado, estão me roubando, o teu voto me rouba. O teu voto me rouba. Se você vota num cara que esse cara tá me roubando, você tá me roubando. É simples assim. Tá? Esse é o ponto. Você está anuindo com um governo que acabou com a esperança do Brasil. O Lula não roubou só dinheiro, ele roubou a esperança. Porque ele pegou o Brasil na maior bonança que a gente já viu na história, não só do Brasil, mas do mundo. Tava tudo redondo, tudo legal. Era só o cara não fazer caca. E o cara roubou. E pior, tirou dinheiro de você e de mim para colocar na Venezuela, para colocar na Cuba, para colocar nos países socialistas. Não colocou aqui dentro. Por que se o cara rouba e dá pros pobres? Que é a maior mentira do mundo, porque o cara roubou até o povo dele. 30 anos aquela porcaria daquele São Francisco lá. Porcaria não, pelo amor de Deus. 30 anos o Rio São Francisco para ser
para funcionar do jeito que está funcionando hoje, o Bolsonaro em 2 anos foi lá. Não, cara, eu não sou bolsonarista, não. Eu tô falando que o cara fez. É simples assim. Entrou, todo mundo hoje fala do Enéas. Ah, o Enéas, o Enéas. Será que votaria no Enéas? Será que não ia continuar falando que o cara é louco? Porque esse é um cara igual ao Bolsonaro que ia chegar lá e colocar o dedo na bunda de todo mundo e ia fazer. E ele tá pagando o pato por isso. Esse STF tá maluco, cara. Esse STF tá sendo o maior absurdo autoritário que o mundo já viu. É antijurídico total, total, total. O Alexandre de Moraes desbloqueia e bloqueia o que ele quer, a hora que ele quer, a revelia da lei, a revelia da Constituição. Ele é um psicopata. O cara abre o sigilo das pessoas que ele quer ao bel prazer. A total arrepio da Constituição. Então você quer votar nisso? É isso mesmo que você vai fazer? Porque você não gosta do Bolsonaro, porque você não gosta da arminha dele, porque você não gosta que o cara acha que o cara é machista, acha que o cara é racista. Gente, cai na real. Vocês estão votando nos caras que querem escravizar a gente. E essa escravidão é velada. Não é só escravidão real, na marra, na violência. As pessoas falam de violência. Ah, não, é para não ter violência na eleição. Cara, os caras estão trocando a violência física pela violência intelectual. Quando você não tem uma segurança jurídica, você está sendo violentado. O teu direito está sendo violentado. É uma violência. Essa é a maior das violências. O que culmina claramente na extrapolação disso com violência física, evidente, porque ao final de tudo, a pessoa quando é presa, ela não é presa intelectualmente, ela é presa fisicamente. Ela vai para a cadeia. Isso é uma violência contra a liberdade da pessoa. E a gente não tem liberdade nem de falar o que quer. Mas, porque estão censurando a gente, e eu vou colocar isso aqui no YouTube, eu vou dar seguimento nisso, né? Eu não sou ninguém, ainda bem. Até os caras me tirarem isso do YouTube vai demorar muito, talvez. E a gente tá 3 dias da eleição, é por isso que eu preciso que fale. Gente, esse vídeo não era para ficar assim longo, mas vai ficar. E eu peço que vocês vejam até o final, porque é importantíssimo, tá? Então, cara, pelo amor de Deus, não entra nessa de não gosto do que tá acontecendo. Eu sou progressivo e eu vou votar no PT porque eu não quero votar no Bolsonaro. Cara, quem não votar no Bolsonaro, seja no PT, ou seja no Ciro, ou seja na Simone, ou seja de qualquer lugar, vai perder o seu voto. Tá perdendo a oportunidade de votar não só no Bolsonaro, mas para votar na mudança do Brasil. Porque o Bolsonaro fica mais 4 anos. Depois do Bolsonaro, provavelmente entra o Zema, que vai ficar 8 anos. Esse cara é sensacional. O cara de Minas, o cara é sensacional. O Tarcísio vai fazer um baita trabalho em São Paulo, fica lá 8 anos, a gente vai estourar aqui de fazer coisa certa com o Tarcísio. Vocês vão ver, esse cara vai ser uma sumidade. O próximo presidente depois do Zema vai ser o Tarcísio. Então a gente vai ter aí 30 anos de um crescimento não só financeiro, mas um crescimento humano e de qualidade de vida no Brasil, que nunca foi visto antes. É essa chance que a gente está perdendo, gente, se não votar no Bolsonaro. Você não está votando no cara, você está votando na expansão do Brasil. Tem que entender isso. Tem que pensar lá na frente. Não tem que ficar com dedinhos de eu não quero votar no cara porque o cara fala palavrão. Todo mundo fala palavrão. Puta hipocrisia agora. Concordo, o presidente deveria ter uma postura adequada como presidente? Fato. Assim como o maluco do Alexandre de Moraes também devia ter, de fazer aquele gesto de degola. Que é isso, cara? Se qualquer pessoa faz uma coisa dessa, você tá ameaçando quem de degolar? Então, assim, a gente tá perdido. Se a gente não mudar isso daí, a gente vai sofrer restrições sérias da liberdade. Liberdade alimentar, liberdade de ir, liberdade de um monte de coisa. Mais ainda do que a gente está sofrendo, tá? Então, assim, para finalizar, acho que eu já falei bastante. Vou falar em quem eu vou votar, tá? Para ver se vocês querem seguir esse voto ou não. Mas eu acho que é bem interessante esse conjunto que eu tô fazendo. Bolsonaro, evidente. Não sou bolsonarista. Tô votando contra essa loucura
que estão querendo reimplantar, tá? Reimplantar, com perigo ainda de ser a última chance do Lula fazer aquilo que ele não fez a vida inteira, tá? E se isso acontecer, vai ter esse vídeo para estar provando que eu tinha avisado. Eu não sou ninguém para avisar, mas pelo menos eu sou um entre 8 bilhões de pessoas no mundo que olham a coisa de uma forma lógica e óbvia, né? Com coerência, com os porquês, porque tudo tem um porquê. Quando você vota, simplesmente você escolhe um cara que vai te representar, que já é uma merda isso daí, porque o cara vai te representar, não você. Você não levanta a mão e fala, eu penso isso. Não, mano. Você votou em um cara que vai votar em alguma coisa que vai dar dinheiro para ele e para o partido dele. Fato. Agora, quanto esse cara vai te prejudicar? Essa é a pergunta. E assim, como é que eu chego nesse cara? E aí eu vou te falar por que eu vou votar nessas pessoas. Vou votar no Ock, já falei, deputado federal, na sequência da cédula, tá? Vota lá, 1911. Ock, professor Ock, o cara é fudido, meu. Vai nele. Vai, pode ir sem medo. Vai nele. Deputado estadual, tem que ser um cara próximo de você, meu. Tem que ser um cara que você tem acesso. E que você saiba o que o cara tá fazendo. Você tem acesso ao que fácil. Eu vou votar no Ednei. Doutor Ednei, 30 mil, Partido Novo. É o único partido que não colocou dinheiro daqueles 5 bilhões nojentos. Aquilo é um escárnio. Um escárnio na sociedade. Votaram um aumento do fundo partidário de 5 bilhões. Imagina o que dá para fazer com 5 bilhões, gente. Partido Novo foi o único partido que não usou o dinheiro, tá? Desse fundo partidário. O Ednei tá entre eles. O Ednei é advogado, trabalhei com ele, fui empregado dele, trabalhei junto com ele em parceria e como empregado. O cara tem um escritório, o cara é inteligentíssimo, uma sumidade,